Bom dia, pessoal. Um pouquinho atrasado hoje. Só um pouquinho de atraso. Recém postei lá a sessão sala de imprensa. Eu queria só revisar um negocinho aqui antes. Mas agora também o mercado já está subindo aí o quê? 2,70 o índice futuro. Então tá bom, né? Vai ser um dia tranquilo. Eu só quero conferir um negócio aqui antes de começar. Tá, não, tudo bem. Parará. Vamos ver aqui. E aí, gostaram da palestra ontem? Quem assistiu aí? Interessante, né? Acho que é um outro tipo de conceituação, né? Onde você pegou aquela tabela com os dados financeiros mundiais? Qual tabela, Carreira? Antônio Machado, as notícias das bolsas da Europa, tá tudo lá na seção sala de imprensa. Tudo que falaram, imaginaram, pensaram, discutiram, debateram, tá tudo lá. Aquela que publicou no último blog com as commodities. Aquele negócio que mostra o ombro, cabeça, ombro? É aquilo, Carreira? Não, a tabela verde. É do site do Finviz. Vou botar aqui pra você ver. Pera aí, então. Deixa eu só... Isso, tá, já sei qual é. Vou botar aqui, ó, pera aí. Tá aqui, ó, esse site aqui, ó, Carreira. Finviz.com. Muito interessante esse site. Muito. Tá aí, ó. Tá? Aí você vem aqui em Futures. Aí, ó. Ele vai abrindo, tá? E aí você já tem uma perspectiva de como é que tá a situação no mundo, né? Parece que tá boa hoje, né? E aí se você passa aqui, ó, ele abre um gráficozinho assim, né? Aí, pequenininho. E se você clicar em cima dele, aí clica, aí abre um gráfico maior e você pode até trabalhar um pouquinho. Então, bem interessante. Ó o euro. Olha o spike no euro ali, ó. Tá vendo ali? Tá percebendo? É um site bem bom, né? A gente vai separando assim os que a gente mais gosta. E tem muita coisa, né? Muito site, muito blog, muita coisa mesmo. Mas, enfim, já está a sala de imprensa lá, já postei no blog, está aqui, ó. Tem muita coisa interessante acontecendo. Quando todo mundo estava dormindo lá, o dia ontem parecia ruim, né? Ameaçou aqui, principalmente aqui o Ibov perdeu, o nosso índice futuro perdeu fundo, né? E todo mundo, ai meu Deus, é problema, pode ser problema. Mas aí, como que num passe de mágica, né? Como naquela situação, aquela coisa miraculosa, né? Que os gregos do teatro, os gregos antigos, as suas peças de teatro, tinham uma situação que era o Deus ex machina, né? Que eles, quando o enredo não tinha como resolver uma situação, né? Entrava alguma coisa assim no palco de surpresa e fazia era uma transição brusca, né, para o resultado final, porque não havia um enredo. E aparentemente foi o que aconteceu ontem, né? Todo mundo, nós aqui fomos dormir, né, com a expectativa, a esperança de que, olha, na zona do euro não tem nada, né? Naquela Euro Summit não vai acontecer nada, não vai sair nada dali. E aí, eis que sai, né? Sai um negócio que até se você vai ver um negócio que já vinha sendo bem discutido, não tinha nada de novidade em cima, absolutamente nada,
E o que aconteceu é que provavelmente o primeiro-ministro da Espanha e o Mário Monti da Itália bateram, encheram, apurrinharam tanto a Merkel, mas apurrinharam tanto, mas tanto, que ela meio que cedeu. Mas se vocês forem ver na sessão sala de imprensa, ela cedeu e ela está bem contrariada, foi bem a contragosto. E aí, claro, né, aí quem entende mesmo do assunto, a notícia é essa, né? Concordaram que aquele mecanismo ESM possa capitalizar diretamente os bancos, tá? Diretamente, sem passar pelo governo da Espanha. Concordaram também que, se isso vier a acontecer, essa nova dívida, né, que os bancos contraem, né, que será contraída frente a esse organismo ESM, que nem sequer existe, ele não foi oficialmente criado ainda, ele vai ser inaugurado, né? Ele existe assim, um esboço dele e tal, e ele vai teoricamente começar a funcionar só em julho agora, né? Em julho. Ele nem existe, então discutindo um negócio de uma coisa que nem existe, mas enfim. E se isso vier a acontecer, se o ESM emprestar dinheiro, né? Emitir dívida, o que se tinha anteriormente é que essa dívida teria direito de preferência, né, para receber os pagamentos sobre todos os outros credores da Espanha, né, que é o principal foco da questão. E outra coisa, então, que se concordou é que esse direito, né, não será sênior, né, não será sênior. Ele não terá preferência sobre os demais, que era outro grande entrave aí. Porque subordinava, né? Subordinava todo mundo que havia comprado dívida da Espanha, ficava subordinado ao ESM. O ESM, se a Espanha quebrasse, é que nem quando quebra uma empresa, né? Quando quebra uma empresa, quem é que recebe primeiro? Né? O governo federal recebe primeiro, depois funcionários, depois fornecedores, e por último vai a cadeia de eventos. Então era outro grande entrave, era esse, né? O ESM... até algum tempo atrás, aí, né, o entendimento até ontem, era que ele teria direito de preferência, e o acordo agora é que não mais terá. Ficou igualitário aí a questão. É um passo a mais, é um passo muito bom, o mercado em primeira instância julgou interessante, claro, não tem como não ser, né, se a gente vai ver assim a questão nua e crua, porém aí começa o debate, né. Tudo isso ainda é passível de reformulação, tudo isso ainda é passível de reconfiguração, tudo isso ainda é passível de muita coisa, inclusive passível de ser votado como ilegal por quem de fato vai providenciar o dinheiro, que você sabe quem é, nessa altura do campeonato você sabe quem é, né? A Alemanha. E a Merkel tá puta, ela não tá feliz. Inclusive o Bundestag, o parlamento alemão, parece que já ia votar hoje mesmo essa questão, né? E a reunião supostamente foi adiada. Não vai ser hoje, acho que os caras vão parar para pensar, etc, etc. Enfim, vejo que não é assim. De toda forma, como inclusive chegamos a comentar ontem na palestra de ontem, que nem era assim uma palestra para ser eminentemente técnica, falar de mercados em cima, assim, sobre toda a dinâmica do processo de análise, aventávamos que uma das conclusões, né, se esse processo fosse aplicado na prática, o processo de análise, considerando as questões fundamentalistas dentro da análise técnica, não seria o momento agora de querer esperar a reversão total, né, do quadro global para novo ciclo de alta. Se houvesse uma alta agora, ela deveria ficar... a estratégia deveria ser focada no fato de que essa alta pode ser efêmera, pode ser fugaz, ela pode ser um mero repique, meramente alívio de pressão, uma alta de curto prazo. Mas uma alta de curto prazo, quer dizer, não deve servir para todo e qualquer tipo de investidor, não deve servir, de repente, para aquele investidor que foca mais os ciclos de longo prazo. Nesse sentido, né? Vamos ver. CSV, vou postar, tá?
ficava travando. Tá, então lamento, CSV, desculpa, é questão da internet. Eu vi aqui na minha transmissão, que quando eu estava me assistindo, porque eu sou narcisista, né? Eu adoro me assistir, então eu estava me assistindo aqui. E a minha travou, por breves momentos travou e chegou a sair do ar, inclusive, mas alguns segundos depois voltou. Mas dependendo da conexão que você tem, eu acredito sim, porque a gente sabe que a conexão no Brasil é super boa, né? A conexão de internet do Brasil é super boa. Buenas, Marcos. Buenas, GG. O aumento do pedágio domingo em São Paulo vai interferir nas ações CCRO? Já vamos ver depois, Renato. Commodities, tá, já respondi o Carreira Trader, mostrei o sitezinho. No geral, assim, o feedback que eu estou tendo na palestra é que foi boa, tá? Embora eu admita que possa não ter sido exatamente aquilo que as pessoas esperavam, né? Talvez as pessoas esperavam alguma coisa mais técnica mesmo, né? De ensinar análise técnica, mas não. Eu acho que ela foi um passo anterior, ela foi, digamos, uma pré-análise técnica, para você saber onde que você vai estar se metendo, mais ou menos isso. E nesse sentido eu até deitei bastante satisfeito. Eu achei que nesse sentido ela cumpriu os requisitos, né, a que se propunha. Enfim, vamos lá para os mercados então. Foi da largada yields da Espanha, né? Veja que interessante, olha só. Yields da Espanha, está aqui na tela. Veio um anúncio, eles operavam já perto dos 7%, né? Anteontem, inclusive, foram acima dos 7%, recuaram bastante e depois, né, o mercado para pensar, não, peraí, tem mais coisa para ser discutida, não é bem assim, então, natural que voltem a subir. Uma situação até bem parecida que foi com a da Grécia, no ano passado, né? Quando todo mundo achava que a Grécia estava salva, porque tinha conseguido aquele segundo resgate, etc. Aconteceu isso e depois o mercado foi vendo que não era bem assim, que muito mais água deveria passar embaixo dessa ponte, e foi indo. E um mês depois o Banco Central Europeu teve que intervir de novo. Então, nada está decidido no médio prazo. Não eu já vi alguém gritar que a crise acabou, a crise não acabou. Cuidado, a crise não acabou. A questão toda que se decidiu ontem, que se debateu, ela se aplica especificamente para a Espanha, tá? A questão da Espanha. A Itália, inclusive eu já falei ontem no COC, a Itália não tem problema na Itália. Não tem. A Itália não tem problema imobiliário, a Itália não tem problema bancário. A Itália tem dívida grande, mas dívida grande não é um problema per se, quando você analisa isoladamente o fato. Porque muita gente tem dívida grande. A do Japão é muito maior que a da Itália. A dos Estados Unidos é muito maior que a da Itália. A do Reino Unido é muito maior que a da Itália, inclusive proporcionalmente ao PIB, né? Então, assim, se você tem juros convidativos, você tem uma economia pujante, né, como é o caso da economia italiana, você não deveria ter maiores problemas. É uma questão de readequar o ciclo, reviver aí a aceleração, né, da economia. Caiu meu microfone aqui, que por enquanto não está acontecendo, mas não está acontecendo na Itália, não está acontecendo na Europa, né? É questão do ciclo atual de desalavancagem. Aqui na Itália, os yields também caíram, yields caindo nos Estados Unidos também, mercado vendendo um pouco de títulos lá, quando se vende títulos os yields caem. Perdão, desculpa, yields nos Estados Unidos subindo porque o mercado acabou, né, nessa madrugada, agora tá vendendo um pouco de títulos, né? Porque, de certa forma, quando você compra títulos, você quer segurança, você foge do risco, e talvez o pessoal esteja entendendo que está na hora de voltar um pouquinho para o risco, e aí você precisa de dinheiro. Onde é que você tem o dinheiro? Está lá nos títulos, né? Vende títulos, o yield sobe, porque quando você vende, o valor do título cai, né? E frente ao valor de face, o yield sobe, né? Quem está comprando o título nesse momento vai ter um yield maior, porque o mercado é vendedor.
E aí isso também faz parte do entendimento, né, desses ciclos econômicos, de quando é a hora de ir para bonds, quando é a hora de tirar de bonds, ir para estoques, etc, etc. A gente abordou isso ontem um pouquinho, né? Bruno Pesca, pará. Tá, mas aí a LPL, dar uma outra palestra, mesmo assunto para quem não pode assistir. Pode ser, Amanda, de repente eu repito a palestra, alguém pediu a fase 2 ontem, pode ser também. O mercado está feliz hoje, bom dia, olho da mosca, está subindo, aí, explodindo quase 4. E aí então vamos ver então o nosso índice futuro ontem. Eu já converso com vocês, tá? Estou vendo que o pessoal aí tá fechou aqui, né? Na legítima UTI. Você sabe o que é UTI? É a última tentativa do indivíduo, né? Ou última tentativa do índice, quando aplicado ao mercado. Porque é a mínima do ano, praticamente, perdendo 53, vejam ali, né? Fechou ali, ali, né? Com o estocástico até querendo fazer a curva aqui, ó. Vamos até aumentar isso aqui. Zoom in. Olha o estocástico, beleza, ó, querendo fazer a curva. Mas o que importa mesmo é o preço, tá? Se o preço cair mais 13 dias, o estocástico vai continuar a ficar no sobrevendido e nesse meio tempo você pode quebrar. Então cuidado, que estocástico não é setup. Estocástico é um médio sinal. O preço interessou, porque a gente teve um volume um pouquinho melhor ontem, tá? E quando o preço interessa, percebam, quando o preço interessa tanto para o vendedor quanto tanto para o comprador, né? Você sabe que alguém compra, alguém vende. Enfim, então alguém deve estar achando barato, alguém deve estar achando caro ainda. Se alguém está achando caro, é que tem a perspectiva de que possa cair mais. Se alguém está achando barato, é porque tem a perspectiva de que já chegou, de certa forma, num valuation interessante. Lembrando que hoje é o último dia do mês, do trimestre, do semestre. E aí tem muita gente que vai aproveitar hoje, que deve aproveitar hoje, até questão legal, para fazer o rebalanceamento de portfólio, tá? Rebalanceamento de portfólio. E não é um consenso geral, né? O mercado vai aliviar isso para comprar isso. Não, cada hedge fund com sua estratégia. Então tem o cara que vai vender elétrica para comprar commodities, tem o cara que vai vender commodities para procurar segurança, enfim, vai ter aí um mix que não se pode prever. O que se sabe é que fundo de pensão não opera hoje, né? Porque é o último dia do mês, ele operou ontem. Hoje ele é impedido justamente para evitar que possa manipular o mercado, né? Porque ele tem muito poder. Os fundos de pensões são um dos maiores tubarões do mercado. Bom dia, Celso. O que não deixa de ser um sinal interessante, porque se você vai ver o desempenho do mercado até ontem, foi ruim. O Ibov para os fundos de pensão, vai fechar vou reconfigurar, tá? Vou reconfigurar. Se o Ibov hoje subir bem, imagino assim, tipo uns 3%, estou imaginando, tá? Deve ficar no mês com uma queda de 2%, tá? E o Ibov costuma ser muitas vezes o benchmark dos fundos de pensão. Então os fundos de pensão, eles vão ter que procurar bater menos 2. Só que o desempenho até ontem era menos 5, então vai ficar complicado para ele. Talvez, do verbo talvezar, seja a oportunidade de eles procurarem agora, a partir de segunda-feira, correr atrás desse lag aí, desse gap que ficou entre o rendimento dele, né, entre a performance dos fundos de pensão e a performance do mercado. Cuidado com isso, porque tem gente que estuda, e eu inclusive cheguei a estudar isso um tempo atrás, mas tá em algum lugar, eu tenho que reviver isso, tá? Você tem uma dinâmica que é acompanhar o ciclo do mercado dentro do mês, é o ciclo temporal. E aí você vê assim que quando o mercado, por exemplo, começa o mês caindo muito, você pode ter um ciclo de alta perto do meio para voltar a um ciclo de queda perto do fim. E quando ele encerra o mês caindo muito,
que aí o desempenho dos fundos de pensão é bem negativo, pode ser que dê motivo para que o começo do mês seja em forma de rally. Existe isso também, existe esse tipo de estudo, tá? Então vejam que a análise técnica é muito mais do que ficar traçando linha para cá, linha para lá. Vejam que é muito mais amplo, né? E é isso que me faz justamente gostar de mercado, porque ficar traçando linha para cá, linha para lá, isso sinceramente não me atrai nem um pouco. Acho que é uma das coisas mais chatas do mundo. Enfim. Vamos tirar o zoom aqui. Então, fechou ali. E agora vamos para o mercado ao vivo. Muito bem. Muito bem mesmo. O índice futuro já está lá. Uma forte alta, deixa eu ver aqui. Ibov, 3% de alta, índice futuro 276. Perto já aqui de uma resistência, já saibam de antemão que 55 mil pontos a resistência forte, tá? Resistência forte. Deixa eu ver aqui no diário. No diário, se eu vou traçar aqui uma LTB, ela está bem longe da LTB. Vejam, ainda tem espaço para mais alta segunda, terça-feira, se for o caso, né? Se essa visão estratégica que eu acabei de passar se mostrar viável, se ela for se concretizar, saibam que tem espaço, mas saibam que também no curto prazo, como a gente vê nesse canto do gráfico aqui, 55 é uma resistência forte. Por quê? É 55, é número cheio, o mercado adora, vocês já estão careca de saber, e é a boca do gap aqui, né? Agora, se ele também começar a querer romper os 55 para cima, saibam que tem aquele ponto de inflexão por volta de 55.500, que meu amigo Marcos Mazzagão ontem me deu o especial privilégio de assistir a palestra. Esses dados são dele, eu tiro dele. É um dos maiores analistas que eu conheço. Ele desenvolveu uma técnica toda específica. Depois, se vocês quiserem, eu posso botar vocês em contato com ele. E ele chama atenção para esse patamar aqui, de 55.500, tá? É o ponto de inflexão estatística onde o grande player vai mostrar serviço, quer seja para compra, quer seja para venda. Então, de olho, porque é a outra grande resistência e também ela fica bem perto da outra boca do gap, né? Então, muito cuidado. Tá aqui estão as pedreiras do mercado. Linha de tendência de baixa, estou vendo que o pessoal está... Deixa eu fazer um parênteses aqui então, que eu quero ver o que está sendo discutido aqui. Amanda, pretende dar outra palestra com o mesmo assunto para quem não pôde? Amanda, posso repetir a palestra, eu vou deixar gravado depois. É o primeiro vídeo do latest vídeo. Eu não sabia que podia assistir pelo live stream direto. A LPL, depois a gente vê a LPL, que como vai ter reajuste de inflação, portanto a revisão tarifária não vai refletir a influência no preço. Não sei, Tonico, depois a gente vai ver, tá? Que como vai ter reajuste da inflação, portanto a revisão tarifária não vai refletir. O que influencia no preço? Tem que ver. Tem que ver. Tá, mas depois a gente repassa a LPL. O da palestra esse último. Parará. O aumento do pedágio do domingo em São Paulo vai interferir nas ações da CSRO. Provavelmente já está precificado, mas depois a gente vê. Ontem não subiu, por exemplo. MMX 10, OGX mais 9. O que é uma LTB, Ponce? LTB é linha de tendência de baixa, tá? É uma das informações mais frequentes, né, que a análise técnica pode nos mostrar. Muito bem. Dólar. Vamos botar o dólar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Fecha aqui. Hoje eu corri contra a máquina, mal carreguei meu sistema. Hoje é o último dia do dólar N, ele deve estar desabando. Vamos ver aqui. Nossa! E tá mesmo, né?
Tá lá, dólar N já perto de uma região de suporte que é perto de 2,02. 2,02. E que inclusive deve ser o preço estatístico, se não me falha a memória, ou perto disso, que a gente chama de PPGA, Price Position of the Great Agents, que é do Mazagão. Deve ser o 2,02, deve ser mais ou menos o preço de posicionamento do contrato agosto, tá? O contrato Q. E aí segunda-feira a gente passa a ver. Ou seja, aqui também é a área de turbulência, mais ou menos nesse patamar aqui. O índice pode muito bem corrigir até aqui, depois, eu não sei até se não levantou um pouquinho, tá? Depois eu reviso isso aí. Muito bem, dólar. Voltando para os mercados, deixa eu ver alguma coisa interessante. Eu postei no blog que a perspectiva de repique de curto prazo, né, ela é de curto prazo, em primeira instância é de curto prazo. Eu não vou imaginar que seja de longo prazo, porque o cenário econômico ainda é um cenário de desaceleração, de desalavancagem. E aí eu fiz um comentário que, conforme um cara que eu gosto muito de ver, um analista americano chamado Chris Kimball, ele botou ontem, né, postulou ontem que é bom que o mercado se revigore logo, porque senão a perspectiva aqui, ó, muita coisa fazendo topo triplo, né? Esse aqui é o gráfico da Freeport-McMoRan, que é uma das maiores mineradoras de cobre do mundo, né? Costuma ser um proxy interessante para o próprio preço do cobre. Aqui está o contrato futuro de cobre, né? O Continuous, também na boca do abismo, né? Se perde esse ombro cabeça a ombro, num exercício de futurismo, né? Que na verdade é isso, você não pode imaginar ou não pode dizer que vai cair, que vai perder esse ombro cabeça a ombro e que vai fazer para baixo a distância entre a cabeça e a linha de pescoço. Você não pode dizer que vai cair até lá. É um exercício de futurismo, mas saiba que existe essa possibilidade, porque é justamente a questão, né, da análise técnica, dos padrões que historicamente costumam ser observados e suas inferências, né, para o futuro. Então vejam que isso inclusive é uma questão interessante, porque hoje no mundo atualmente você tem um cenário que tudo praticamente está correlacionado com tudo. Antigamente você tinha um cenário um pouquinho mais diverso, né? E hoje tudo está relacionado com tudo, parece. O cobre relaciona com mercados emergentes, que relaciona com China, que relaciona com os Estados Unidos, que relaciona com a Europa. E aqui você tem alguns índices. Tem o índice da EFA, que eu não me lembro agora, é o Emerging mercados globais sem emerging markets, sem os emerging markets, né? Essa não me fala a memória. Esse índice aqui do Morgan Stanley, né? O EAFE. E tem esse outro aqui, que é um índice que é da FTSE London, que ele computa praticamente tudo, né? Seria o mundo, seria o índice global, né? Mundo menos Estados Unidos, também, na boca do abismo, tá? E o SP500 também, né? Se você vai ver, tá lá, fazendo ombro, cabeça a ombro, na boca do abismo. Então é interessante, é bom que o mundo tenha um repique aí, para dar pelo menos um alento de curto prazo, porque senão a boca do abismo, né, parece tenebrosa. É isso aí, tem a LTB, que é a linha de tendência de baixa, e tem a LTA, que é a linha de tendência de alta. Que mais de interessante? Aqui a seção sala de imprensa, só para vocês verem como a Merkel estava puta da cara. Eu botei aqui, ó, ela foi discursando hoje e o pessoal foi capturando isso, né? Merkel continua a rejeitar os eurobonds, né? Se opõe ao aumento geral do status de preferência para o SM, né, para o fundo de resgate. Merkel, títulos cobertos são opções para o fundo de resgate, enquanto o ECB estiver envolvido
no escopo da recapitalização, né, da recompra de títulos dos países. Merkel, legisladores, né, da Alemanha, ou seja, o Bundesbank, o parlamento, devem apoiar, né, no sentido de que eles ainda vão ter que apoiar, quer dizer, não é uma questão ainda líquida e certa, essas mudanças futuras no ESM, que sequer existe, né? O ESM sequer existe. E aí o pessoal vai dando o seu pitaco. O Rajoy vem a público e diz que ele está extremamente satisfeito. Claro que ele está, né? A dívida lá recua de 7%, os juros para 6 e pouco. Então é claro que está. Saiu resultados no Canadá, saiu dados no Canadá, enfim. Aí você já vai tendo cedo da manhã as prévias na Europa, né, com índices subindo fortes, você vai computando, né? Você vai criando uma teia de informações que vão lhe ajudando a traçar um cenário. Lá no começo da madrugada você já tinha, né, essa perspectiva. Os futuros americanos subindo 106 pontos lá na boca da madrugada. Então, se você é notívago que nem eu, você já vai dormir sabendo que no dia que vem, né, a perspectiva é de uma alta forte. Enfim, é assim que a gente vai fazendo, né? Nosso índice futuro lá. Bom, a Ásia fechou com força, né? Fechou forte. A China teve a primeira alta em 8 dias. Um escândalo lá que a Bloomberg fez uma reportagem sobre o provável novo futuro, talvez agora ex-futuro primeiro-ministro da China, né? Um cara, até nem sei o nome dele, é Xi Jinping, Xi alguma coisa. Que ele é aí muito relacionado com as elites, muito próximo aí que talvez de alguns grandes escândalos, né? A gente sabe, né, que a China tem muita corrupção, não é novidade, como na Rússia, como aqui, como na Índia. Mas enfim, e aí a China tem aquela questão, né? Se cai na boca do povão, pega mal. E aí então supostamente a Bloomberg já estaria sendo cortada, né, na China, mas vazou, tá aí na Bloomberg Internacional, tá aí, eu já capturei, já reservei, tá ali relacionado na seção sala de imprensa. Então tá aí o escândalo na China. Lucros das corporações industriais na China tem o segundo mês de queda. Desempenho industrial do Japão tomou um tombo. O da Coreia veio bem, dados aí um pouco mistos. Tudo bem, né? E a nave va. E o mercado segue o ritmo, né? Segue o ritmo. Acho que seria isso, sem mais coisas a comentar. Deixa eu ver aqui. News. Ah, tá. Isso aqui é interessante. Inflação na zona do euro veio estável, né? Praticamente em linha com o mês anterior. Mas assim, ó, em leve caráter descendente. Vocês veem aqui, abre espaço, já comentei, abre espaço, ainda está um pouquinho desconfortável para o ECB, tá? O Banco Central Europeu, ele é notório por perseguir metas rígidas de inflação. Ele é muito mais rígido, por exemplo, que o Fed, né? O Fed ele é mais largado, ele permite uma inflação, né? Mais largada. Mas como última instância não, mas como instrumento ainda disponível, se for o caso, para o Banco Central Europeu, né, para estimular a economia, tem o corte de juro. Inclusive o economista-chefe, o Pride, já disse ontem, né, o Pride já aventa que há a possibilidade sim, real e concreta, de semana que vem termos um corte de 0,25, existe. Aqui o spike no euro, quando começou a vazar, né, a notícia desse acordo aí, né. Então você já viu, né, nesse momento aqui, quem opera Forex está aqui, né, vai acumulando, põe uma ordenzinha aqui e pronto, surfa aí na onda, quase $1,50 de ganho, né, ganho pra cacete. E quem opera Forex sabe, né, que praticamente não pode dormir, porque se tem o Euro Summit, a qualquer momento, como eu falei ontem, né, pelo estado das coisas, os nervos estão à flor da pele. De certa forma, todo mundo já sabia que dali nada de interessante deve sair. Quer dizer, então esse é o meu viés. O contra-viés é justamente a notícia, né, o furo de que alguma coisa tenha saído.
Então, é o estado de nervos, né? É o contraviés que eu preciso para ficar alerta. E de fato aconteceu na madrugada. Explosão no euro, explosão nos mercados futuros, globalizados. Aí a Europa abre em alta, forte alta, futuros americanos em alta, bolsas vai abrir em alta, se já não abriu, já abriu provavelmente. E, enfim, aí é uma correria, né? Justamente dentro daquele aspecto de que tudo hoje está correlacionado. Sobe commodities, sobe petróleo, sobe cobre, sobe mineradoras em forte alta, Vale deve estar subindo pra cacete. E assim é que a gente vê as coisas, mais ou menos, né? Parece que é um botãozinho assim no mundo hoje em dia, em que que o mercado até chama isso, né, de risk on e risk off. Hora de ir para o risco. Então, vai todo mundo para o risco. Sobe commodity, sobe Europa, sobe euro, sobe cobre, sobe China, sobe Ásia, sobe Estados Unidos, sobe BOV. Hora de risk off, fuga de risco. Então, cai tudo, vende tudo. A única coisa que sobe daí é títulos americanos, títulos da Alemanha, títulos do Japão, né? Todo mundo correndo para segurança. Títulos do UK, né? United Kingdom, Reino Unido. Enfim, é bem isso, né? Bem isso. Mais ou menos isso. Sim, e aí tem um negócio, né? Para quem gosta da questão fundamentalista, da questão da discussão, então é uma notícia que traz alento, né? Isso que aconteceu na madrugada, mas está aí um relatório, né? Um report da Bridgewater, que já tem meses, ele está meses já circulando. Faz meses que eu vi ele, faz meses que eu até já relacionei ele dentro ali da sala de imprensa. Que aí é muito simples, né? Falar é fácil, mas aí encaixar a matemática dentro da questão é difícil. Então aqui é o seguinte, olha aqui, ó. Isso aqui é a capacidade de fundeamento, né? A capacidade de fundos do EFSM, né? Que é um dos órgãos lá de resgate. 200 bilhões de euros. Aqui é o do ESM, que é exatamente isso aí que está em foco na madrugada, 500. Aqui o FMI subiu para 150 bilhões, né? Total aqui 650, 850 bilhões de euros. Quanto é que já foi gasto? Está aqui. Gastado, né, na Grécia, gasto enfim, na Irlanda. Quanto é que já está prometido, né? Já está provisionado para ser gasto aqui. Aqui os novos pacotes para Grécia e Portugal, estimativa, está aqui. Então se você vem para cá, já comeu até aqui, né? Sobra todo esse resto aqui, ó, daqui onde está meu cursor até aqui, tá? E aqui é a necessidade de fundos da Itália e Espanha, tá? Se for o caso, né? Necessidade aí prevista, que eles possam precisar em caso de resgate, né? Em caso de precisar de resgate pesado, em caso de talvez o tal do evento Black Swan, é muito maior do que a capacidade da soma desses três organismos juntos. Então é simplesmente assim, ó, a matemática não fecha. Se você está procurando um gatilho para um evento Black Swan, saiba que é real e concreto, porque a matemática não fecha, simplesmente não fecha. Então aí se o Banco Central vai imprimir, não vai imprimir mais, o que vai fazer, se vai abaixar juro para melhorar em alguma coisa, né, fundamentalmente isso aqui, para que o risco disso aqui virar realidade diminua, enfim. Aí abre o leque, aí abre a árvore de possibilidades, né? Aquilo que a gente estudou, é o meu tabuleiro de xadrez. E com isso eu vou posicionando minhas peças. Muito bem, vamos lá então. Gerdau 4,5 de alta, o GX já devolveu bastante, sobe só 5 agora, Vale 2, Petro 2,65, dólar cai 2,20, dólar comercial, né? Ibov 2,63 de alta, Eletropaulo 2,30, Marco Polo mais 4, perto dos 9,
perto dos 9, já sei de antemão que entre 9 e 9h30, já sei, porque a gente já vem estudando há tempos Marco Polo, e podemos revisar agora. Va bem, né? Era isso. Acho que sim, né? Uzi Minas, o Renato avisando, sobe 4. Renato, Uzi Minas subindo 4 e nada é a mesma coisa, porque caiu tanto que, enfim, subi 10%. Ontem ela subiu, acho que um pouquinho, né? Deve ter subido. Anteontem subiu 3 e 3 anteontem subiu 5. Somando isso, talvez tenha aí 10%. Mas já caiu tanto que 10% de alta e nada é a mesma coisa, tá? Lembra que uma coisa que cai 50 tem que subir 100 para chegar onde era. Então é muito mais complicado subir do que cair, tá? Nessa fase da vida. E o nosso índice futuro, perspectiva de 60 minutos aqui, né? Tá? Depois de 2 candles de alta forte, é claro, né, que muita gente aqui já coça a mão para querer vender. Quer dizer, pode subir ainda mais um pouquinho, até acredito que vá, mas já sei de antemão que a partir de 55 mil eu começo a ter pedreiras mais sérias. Ok? Beleza, então. Algum ponto bom para day trade, índice futuro? Podemos ver. Índice futuro, então vamos botar aqui 15 minutos, tá? Na minha tela agora, 15 minutos. Abriu de gap, tá? Então, tá aqui o meu gap. Eu vejo assim, ó, ele tá agora congestionando. É isso que está pedindo, né, Alan? Day trade índice futuro, tá? Porque eu não cheguei na parte de papel ainda. Então eu tenho aqui um gap, ó. Abriu um gap, eu tenho aqui o limite inferior, tenho o limite superior, tá? Basicamente, é só eu ver para que lado das coisas ameaça romper. Se ameaçar romper para cima, possibilidade de compra. Se ameaçar romper para baixo, possibilidade de venda. O momento que você faz isso, aí é de cada um. Vai ter o cara que, quando o candle estiver se desenvolvendo, mas ele não fechou ainda, já vai sair comprando, ele corre o risco de tomar a curva naquele candle mesmo, e vai ter o cara que vai esperar a famosa confirmação, vai comprar só no outro candle. Não existe uma resposta certa para isso, o que é melhor, porque vejam, o cara que vai esperar a confirmação, talvez o candle de rompimento já rompa com muita força, e aí ele já vai estar comprando com muito ágil, já vai ter perdido boa parte do seu day trade aqui, naquele candle. Não tem resposta certa. Você vai ter que arriscar ou um ou outro. Ou um tipo de setup ou outro. Aí você vê, né, a questão de ficar acompanhando, porque o day trader tem que ficar em cima, né? Tem que ficar em cima do negócio, tem que ficar em cima. Se começa a romper forte no começo do candle, é uma coisa. Se ele está já no fim, é outra coisa. Tá vendo? Tudo é... Se puder fazer uma análise Vale 5, Petro 4, dando uma focada para fazer fora do dinheiro. GG Marcos, é uma boa sugestão, tá? Mas para fazer isso, eu deveria estar com a minha tabela atualizada. E faz muito tempo que eu não atualizo essa tabela, então eu não vou poder te ajudar nessa questão. Mas eu vou ver se eu prometo, tá? Prometo, nesse final de semana eu vou atualizar essa tabela. Para segunda-feira... nós temos também esse questionamento, tá? Hoje eu não vou conseguir porque eu simplesmente não tenho os dados das opções. Não é uma coisa que eu tenho visto, tá? Com frequência. Mas lançamento coberto, vou reviver isso aí, tá? Prometo, promessa, me cobra segunda, tá? Vamos lá então, finalizando aqui o nosso call, saio e volto em 1 minutinho para o call de ativos. Obrigado!